Meus amigos e minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E não se esqueça, vai comprar materiais esportivos, roupas, acessórios, ó. Dá uma passadinha lá na Centauro, 10% de desconto usando o cupom DONAT. Tem preços de Black Friday imperdíveis. Se eu fosse você, eu não perdia tempo. Passe na Centauro e aproveite, tá bom? Então, vai lá. Preço de Black Friday com desconto ainda. Show de bola. Bom, meus amigos, a parada é a seguinte. Seguindo na nossa toada aí, né? Fiz o vídeo de ontem falando sobre mais uma safadeza aí contra o Palmeiras, que é esse julgamento do Vitor Roque marcado agora para segunda-feira. O jogador que, né, pode perder, dependendo do que acontecer, o campeonato inteiro, né? Enquanto o Bruno Henrique, bicho, eu não sou advogado, tá? Eu não entendo de lei. Eu não sei se o Bruno Henrique vai ser punido ou não, se deve ser punido ou não. Quem é competente, né? Eu acho que outros jogadores que ficaram na mesma situação foram punidos aí até de forma rude, né? De forma pesada. E o caso do Bruno Henrique aí desde 23, né, todo esse tempo aí rolando, depois até mesmo da denúncia já teve um tempão, julgamento adiado, jogador que continuou decidindo jogos. E, enfim, julgamento agora marcado para quinta-feira. Vamos ver se acontece de fato, né? Vamos ver o que vai acontecer também. Eu, de verdade, eu não duvido, tá? Que o Bruno Henrique seja absolvido e que o Vitor Roque pegue punição em jogos, tá? De verdade, eu não duvido que isso possa acontecer. E aí vem uma pergunta interessante, né? Estou entrando no mérito, de novo, do julgamento do Bruno Henrique, se eu devo julgá-lo ou não. Sou advogado e não tenho a pretensão de ficar julgando os outros, tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte: vamos supor que, por acaso, na quinta-feira o julgamento aconteça e o Bruno Henrique não pegue nenhum jogo. Pega aí uma multa, como o primeiro relator sugeriu. Então, se o Bruno Henrique, com a conduta que teve, não pegou punição em jogos, o Vitor Roque, que não teve nenhuma fraude ou conduta desportiva antiética, talvez deveria pegar essa punição em jogos? É uma pergunta interessante. Você já parou para pensar nisso? Vamos ver o que vai acontecer, né? Cara, de verdade, assim, não que essa luta contra a homofobia, esse tipo de coisa, não tem que ser combatida, claro que tem, mas é que foi um post de zoeira depois de um clássico, foi uma provocação onde um tigre aparece mordendo um viado. Enfim, o problema é o animal, que parece que de fato é o animal. Quando a gente vê outras condutas semelhantes, a gente tem o caso aqui do, do Caio Jorge, né, que no clássico contra o Atlético, no clássico contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ele apareceu, não, ele não fez um post, mas ele fez. Ele estava com uma camisa em provocação com uma raposa comendo uma galinha. Ó, Caio Jorge provoca após classificação. Falaram besteiras, ó. Então, Caio, o que aconteceu? O Caio Jorge vestiu uma camisa onde uma raposa aparece mordendo uma galinha e nas costas dela apareciam os principais títulos do Cruzeiro em comparação com os do Atlético Mineiro. Olha, se o Vitor Roque tivesse feito uma camisa comparando o título, eu acho que já seria punido, tá? Mas o Caio Jorge fez os dois. Ele vestiu uma camisa onde tem uma raposa mordendo uma galinha e nas costas dela ainda os títulos, né? Comparação aí de Cruzeiro com o Atlético, forma de provocar aqui a camisa que ele usou. Muito parecido com o post que o Vitor Roque fez. A diferença é que era um tigre mordendo um viado. Tá? Mas foi basicamente a mesma coisa, o mesmo tipo de provocação. Quer dizer, você compara, né, aí o São Paulo com um animal viado para dizer que o Vitor Roque foi homofóbico, mas você não pode comparar o Atlético Mineiro com uma galinha também? Ainda que o mascote do Atlético é o galo, né? E eles comparam com uma galinha, eles fazem essa provocação. Então, peraí, como é que é a parada? O problema é o animal, será? Na verdade, acho que o problema é quem veste essa camisa, que acaba sendo o problema. E aí, não só isso, mas no dia seguinte, teve mais provocação por parte dos cruzeirenses. Que, ó, com baldes de frango, Caio Jorge e Bolazzi provocam o Atlético Mineiro. O Cruzeiro eliminou o maior rival na Copa do Brasil. Então eles aparecem aqui comendo frango, comendo galinha. Ó. Após eliminar o maior rival, o jogador da Raposa não perdeu a chance de provocar. Ainda no campo do Mineirão, o camisa 19 foi fotografado mordendo um frango de brinquedo em alusão pejorativa ao galo. Teve mais essa também, né? Aqui, ó, mordendo a galinha de borracha. E aí depois eles comendo frango, o Bolazzi e o Caio Jorge. Ou seja, a provocação parou. Foi muito maior.
do que a do Vitor Roque e não parou. Foi em campo com mordendo galinha, vestindo camisa, depois comendo balde de frango. Ou seja, eu acho que foi uma conduta pior que a do Vitor Roque. Não aconteceu nada. E para fechar com chave de ouro, tem essa aqui, ó. Lianco faz post homofóbico após Cruzeiro e Atlético Mineiro e apaga. Súmula tem gritos preconceituosos e até galo de borracha. Ou seja, isso, algumas coisas foi até para súmula. E não aconteceu nada. Ó, veja como foi a postagem de Lianco. Feliz em voltar a jogar, muito trabalho pela frente, ainda com os objetivos no ano. Foco, trabalho e fé em Deus. A guerra continua, a luta continua. A vida é desse jeito, ou você abaixa a cabeça e enfraquece, ou levanta a cabeça e enfrenta como homem. Boa a todas as meninas, menstruaram e viraram mocinhas. Feliz dia. Boa a todas as meninas, menstruaram e viraram mocinhas. Feliz dia. Então, depois ele apagou essa parte final do post, onde ele fala sobre parabéns às meninas, mocinhas, menstruaram, não sei o quê. Essa parte ele apagou. Mas, como vocês puderam ver, isso ficou registrado nos sites de notícia e tudo mais. A súmula registrou outras condutas e o Caio Jorge não foi denunciado, o Lianco não foi denunciado. Por que o Vitor Roque foi denunciado? Essa parada, cara. Então, de novo, o problema não é a luta que se cria, a bandeira que se levanta ou coisa do tipo. E eu já falei e falo de novo. Hoje em dia é burrice fazer esse tipo de coisa. É melhor não fazer. É melhor não fazer. Porque você dá pano. Desculpa, rapaziada. Você dá pano pra manga. Ainda mais um time que toda hora é perseguido com o Palmeiras, você dá pano pra manga. Então é melhor não fazer. Pra mim é burrice entrar nesse tipo de coisa. Agora, tão preocupados com a luta? Estão preocupados em defender essa causa? Ou estão preocupados em serem seletivos com os times com os quais eles desejam denunciar os jogadores ou não? Que essa é a parada. Agora quero ver você me falar que eu estou errado aqui, diante do que fez o Caio Jorge, diante do que fez o Liam. São três condutas semelhantes, só uma foi punida. Agora eu te pergunto por quê. Vamos acompanhar ao longo dessa semana como vai ser o julgamento do Bruno Henrique, o que vai acontecer com ele e, obviamente, o que vai acontecer com o Vitor Roque. Tô muito curioso para ver, embora eu ache que vai terminar em merda, tá? E aí você me diz por que aqui nos comentários, tá bom? Tamo junto, meus amigos. Forte abraço aí para vocês. Boa quarta-feira.